Boa tarde, como estão as coisas por aí? Consegui achar um espaçozinho aqui para a gente manter, refrescar, relembrar, não deixar apagar nossa chama. É extremamente importante, sinto saudades. Muito bom a gente cultivar nossas melhores práticas, evoluir isso, assim como ressignificar, transformar as nossas piores práticas, é claro. É assim que a gente vai evoluindo, tomando consciência das melhores e das piores e substituindo as piores pelas melhores, é claro. Arte, boas leituras e principalmente boas práticas. A grande ferramenta da evolução, para isso converge a ciência do comportamento e Jesus, é a autoobservação, que Jesus nomeia como vigilância. Precisamos demais aprender a nos vigiar, em termos mais modernos, nos observar. Vamos lá? Vamos usar para isso hoje, na continuidade dos nossos estudos anteriores, a observação das nossas sombras, o entendimento daquilo que nos infelicita, que nos aprisiona, que nos atrasa. Vamos estudar as sombras dos espíritos e, com isso, sempre estudar as nossas sombras. O conhecimento sempre reflete no autoconhecimento. Para isso é que deve servir olhar as sombras alheias. As piores práticas olham as sombras alheias como objeto de maledicência, de acusações, de julgamentos, de depreciações, humilhações, bullying. Não é? As melhores práticas olham as sombras dos outros, especialmente as sombras dos outros que mais nos incomodam, para nos descobrirmos, para nos compreendermos em nossas próprias sombras. Que essa seja a nossa alternativa, não é? Hoje e sempre. Estamos no capítulo 2 da quarta parte desse maravilhoso O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, estudando a natureza das punições e dos prazeres futuros. Vamos à pergunta 972, 972 e 972A. Um estudo rápido que nos estimula a um estudo profundo. Assim fora como dentro, assim no baixo como no alto, assim na terra como no céu. Vamos lá? Questão 972, Kardec pergunta assim: como os maus espíritos fazem para tentar os outros espíritos, já que eles não têm o auxílio das paixões materiais? Se os espíritos não contam com o corpo material, pelo menos da mesma forma, tão materializado quanto os encarnados, como eles fazem para tentar, para atuar, para influenciar os outros espíritos, já que eles não têm o auxílio das paixões propriamente materiais? A resposta vem assim: embora as paixões não existam materialmente,
elas ainda continuam existindo no pensamento dos espíritos atrasados. Aqui mesmo, na matéria, a ciência do comportamento faz essa distinção. Há vícios materiais, corporais, físicos, ou aspectos físicos nos vícios e aspectos psicológicos. É típico quando no uso do álcool, do fumo, das drogas, em geral, o sofrimento da síndrome de abstinência quando as pessoas iniciam um processo de desintoxicação. Essa síndrome de abstinência é dolorosa, é sofrida, mas tem um prazo de duração. Ela dura algo, varia de organismo para organismo, mas algo em torno de 1 mês, 2 meses no máximo. Passado esse tempo, passado esse prazo, passado essa dura experiência, resta apenas a dependência psicológica, que não é menor por ser psicológica, que é importante. E é essa dependência psicológica que resta de todos os vícios, mesmo após o desencarne, mesmo após a separação do corpo e do espírito por ocasião da morte. Como lidar com isso? Como os espíritos lidam com isso? Desde aqui na Terra, essas dependências associadas a uma crise ou outra que aconteça na vida da pessoa, uma traição, um desemprego, uma decepção qualquer, um luto qualquer, uma morte propriamente dita, ou outra infelicidade, outra decepção, podem servir de gatilhos para a pessoa retornar ao vício do qual ela já estava avançada em se livrar. E isso acontece assim na Terra como no céu. Também na pátria espiritual, os espíritos ultrapassam fases difíceis. Quando se desintoxicam fisicamente, quando se distanciam fisicamente, resta a dependência psicológica, e nesse momento resta saber o que é mais forte na vida de cada espírito. E essa é uma segunda vitória importante a ser alcançada, junto com o autoconhecimento. Porque todo viciado, toda pessoa que tem baixa tolerância à frustração, precisa se compreender, precisa entender os seus gatilhos, o que lhe serve de motivação para buscar as substâncias, as fugas, a consolação que ele supõe existir nos vícios. Então, dizem os espíritos aqui que, embora as paixões não existam materialmente por ausência de um corpo, de um vício propriamente físico, no caso dos espíritos por não terem o corpo, essas paixões, ainda continuam existindo no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus espíritos alimentam esses pensamentos, conduzindo suas vítimas a lugares onde existam essas paixões e fazem de tudo para estimulá-las. Então, os espíritos, quando sob a ação dos gatilhos e quando sob uma fraca vontade, uma inconsciência, uma falta de autoconhecimento, buscam os ambientes aqui na Terra
em que pessoas tão viciadas quanto eles fazem uso das substâncias, das práticas sociais, das práticas físicas, que o nutrirão, não fisicamente, mas pelos eflúvios, pelas energias, pelos prazeres, pelas forças realmente que emanam daquele que faz uso de uma substância, que pratica o sexo compulsivo, o jogo compulsivo, o consumo compulsivo e outras compulsões que são realmente muito variadas, alimentares, em diversos campos. Buscando esses ambientes, eles testam, eles buscam qual é o viciado que mais se afina com eles mesmos e então estabelecem uma relação de mútua alimentação, onde o espírito estimula o vício do encarnado e o encarnado retroalimenta o vício do espírito. É muito triste que isso aconteça, mas é importante que nós saibamos disso. Que nós somos aparelhos de rádio e sempre estamos estabelecendo sintonia com alguma força espiritual. Absolutamente sempre. Assim como ninguém consegue deixar de pensar ou deixar de sentir alguma coisa, precisamos saber que ao pensar e sentir essa alguma coisa, somos como antenas que atraímos individualidades espirituais que sintonizam conosco, que simpatizam, que têm buscas compulsivas, viciosas, semelhantes às nossas, exatamente para estabelecer essa mútua alimentação, essa mútua estimulação. Questão 972A, Kardec repergunta assim: mas por que os maus espíritos estimulam essas paixões se elas não têm mais um objetivo real? Se eles, não possuindo mais um corpo, essas paixões não têm mais uma base real? E a resposta vem a seguinte: é justamente nisso que consiste o sofrimento. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias das quais não pode participar, o orgulhoso as honras que lhe causam inveja e das quais não pode desfrutar. E assim sendo, busca nesses ambientes, nessa vampirização de outros seres, no caso encarnados, e tão viciados quanto eles mesmos, para realimentar, para reabastecer-se, como um usuário de drogas. O mecanismo mental, o funcionamento mental é semelhante em todas as compulsões. É fundamental o autoconhecimento. Assim como se uma pessoa empresta um carro para uma outra pessoa e não diz que esse carro está puxando para o lado direito, a pessoa saindo rapidamente, saindo apressadamente, tende a bater no primeiro poste, à direita. Já se a pessoa sabe que o carro está puxando para a direita, vai sair com menos impulsividade, com menos pressa e compensando essa tendência de puxar para a direita com um movimento para a esquerda. Todos nós, na medida em que nos conhecemos,
Um alcoólatra, quando se conhece, vai para uma festa dessas chamadas de open bar, ou seja, com bebidas ilimitadas. Se ele resolver ir, porque o melhor seria não ir, ele precisa estar com uma atenção constante. Se ele for, ele precisa se conhecer a ponto de saber, dentro de uma festa, as situações que engatilham a sua compulsão por bebida. E assim por drogas, e assim por sexo sem sentimento, e assim por comer compulsivamente, consumir compulsivamente. Uma pessoa que consome compulsivamente vai a um shopping center com os seus inúmeros apelos que alimentam, que estimulam o seu vício, precisa estar sob atenção constante, precisa dispor de um autoconhecimento que entenda, dentro dos inúmeros estímulos, aqueles que mais pegam, que mais o atingem. Para, controlando esses estímulos, mais atento quando eles se aproximarem, possa resistir, vigiar, buscar vibrações mais elevadas, auxílios mais vigorosos, para que possa resistir. Autoconhecimento de que área é a sua fragilidade, a sua compulsão. Autoconhecimento para perceber os gatilhos dentro daquela compulsão, as situações que desencadeiam a sua maior dor, a sua maior síndrome de abstinência. E, é claro, saber buscar aquilo que o fortalece nas situações. Conheça-se, amiga e amigo. Não pense que, quando estamos falando em compulsões e em vícios, que isso é apenas para os outros, é apenas para os casos mais evidentes de vícios. Todos nós temos pontos fracos e situações dentro desses campos em geral que nos estimulam, que nos engatilham a queda nesses vícios. Conheçamo-nos, observemo-nos e disponhamos em nossos celulares, à nossa volta, dentro da carteira, imagens, fotos, vídeos, práticas, como, por exemplo, dirigir-se ao banheiro quando sentir aquela compulsão, jogar água no rosto, fazer uma oração, sim. Afastar-se, é óbvio. Cada um precisa ter um arsenal de defesas mais forte do que o arsenal de ataques espirituais, de ataques viciosos que o mundo dirige a todos nós. Vigiai e orai para não cairdes em tentações, diz Jesus. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mesmo quando não temos a carne propriamente dita, mas a carne ainda está em nós, como aqueles casos dos detentos, que são libertos das cadeias, mas continuam tendo os mesmos comportamentos porque eles saíram das cadeias, mas as cadeias não saíram deles. Ou, ditos de outra forma, o seu corpo saiu da cadeia, mas a sua mente continua funcionando por aquele padrão. É isso que acontece com o espírito. Ele já não possui o corpo para alimentar das neuroquímicas, das químicas mesmo, às quais ele está acostumado, mas a sua mente
não o libertou ainda. Há um descondicionamento, uma reprogramação mental mais profunda do que apenas a propiciada pelo afastamento da matéria, que já é um enorme ganho. Percebamos, amigos e amigas, vigiemos e oremos. Mas vista a oração, vista a vigilância não para punir, para conhecer e gerenciar as situações. E vista a oração não apenas como a verbalização de fórmulas decoradas, mas a prática de tudo o que elevar a sua vibração. Contato com a natureza, arte elevada, respiração consciente, banho, copo d'água, e o afastamento de pessoas e de influências maiores que engatilhem a sua dependência. Conheça-se, gerencie as suas fraquezas, as suas limitações e aprenda a se fortalecer. Tudo posso naquele que me fortalece. E todos nós temos um embaixador de Deus em nossas vidas. Saibamos chamá-los, saibamos nos conectar com eles, pedir de coração humilde, mas consciente. Fazendo a nossa parte, temos condições de nos fortalecer no amor, em Deus, na oração. Que assim seja para todos nós. Vamos ver se alguém conseguiu estar junto conosco. Emir Cajazeira, que muito bom. Adelaide Dias. Eu mesmo tinha avisado para todos do meu afastamento, que só retomarei de uma forma mais constante ao final de janeiro. Mas, na tarde de hoje, um intervalo, uma ocasião se apresentou e eu resolvi estar com vocês. Muito bom que possamos compartilhar, que possamos nos fortalecer. Se for possível em algum outro momento, eu voltaria a falar com vocês. De qualquer forma, fica aqui a nossa mensagem de Feliz Ano Novo. Lembrando a frase luminar atribuída a Albert Einstein, que é loucura esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É loucura querer um ano novo sem ter tido um Feliz Natal. Feliz Natal é renascimento para a luz. Ano novo é tudo aquilo que vem de luminoso e de bom para aquele que abraçou a oportunidade de se transformar e se melhorar. Um grande abraço a todos, feliz ano novo e tenha em vista, na maior clarificação possível, para o entendimento e o investimento naquilo que você precisa melhorar. Um grande abraço a todos, ótimo ano para vocês todos, um prazer caminhar tudo que já caminhamos e um prazer ter essa certeza de que continuaremos caminhando juntos. Grande abraço, prazer estarmos juntos e até a próxima.